Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que está rolando no Vasco. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. E quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Bom, eu deitei no red, né? Depois de pegar um green tão bonito, o Atlético Paranaense e o Grêmio cagaram o pau e ficou no 0 a 0. O Grêmio acabou se classificando na Copa do Brasil Sub-20. Eu nem falei de ontem, né? Terminou 0 a 0, o Vasco teve um jogador expulso, depois tomou 4 do Fluminense e foi eliminado. Então tá aí, Copa do Brasil Sub-20 acabou para o Vasco. Amanhã tem Ceará e Londrina, estão pagando 1,56 na vitória do Ceará, 3,86 no empate. 6,47 na vitória do desesperado Londrina, é vice-lanterna da Série B. O lanterna é o ABC, que eliminou o Vasco na Copa do Brasil. O Londrina está praticamente aí também rebaixado, com os percentuais, as possibilidades são muito grandes. E o Ceará está ali meio de tabela, precisa desses 3 pontos para brigar, para sonhar, ainda voltar a sonhar em subir para a primeira divisão. Então eu acho que vai ser um jogo de muita pressão do Ceará e vitória do Ceará. Tá aqui, ó, link no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir a janelinha, coloca o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$1.200. A 1xBet dobra em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Vamos de notícia? Vamos! O Vasco protocolou um recurso no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça aqui de Brasília, né? Ele veio procurar instâncias superiores para resolver o problema da interdição de São Januário. Então ele protocolou esse recurso para derrubar essa interdição de São Januário, essa interdição esdrúxula e preconceituosa que está repercutindo muito mal no Brasil inteiro. Tem 2 frentes, essa é uma das frentes aqui em Brasília e com certeza com o tempo essa interdição vai cair. A segunda eu trouxe da Gisele Cabreira, que é vice-presidente jurídica do Vasco, que está negociando com o Ministério Público um acordo ali que eles chamam de TAC, que é Termo de Ajustamento de Conduta. E amanhã o Vasco tem uma reunião com o procurador do Ministério Público para terminar de fechar essa negociação. Então amanhã pode ser que caia essa interdição de São Januário nessa via. Se essa via não funcionar, tem a via da instância superior, que com certeza deve derrubar também. Então tá aí a situação do Vasco, que não joga em São Januário contra o Fluminense, porque vai estar interditado, que é uma recomendação da Polícia Militar para que não ocorra lá. Aí, hoje, o próprio Vasco veio às redes sociais e bateu o martelo, acabar com a novela de vez e dizer que o jogo está fechado para acontecer no Engenhão, lá no Newton Santos, estádio do Botafogo, né? E o Vasco aproveitou para dizer que vai ser 90% da carga dos ingressos para o Vasco e 10% para o Fluminense, fazendo com o torcedor do Fluminense o mesmo tratamento que o torcedor do Vasco teve da diretoria do Fluminense no primeiro turno. Então tá aí, dá a César o que é de César. Vai ser 10%, vai ser a torcida do Vasco lá no Engenhão para torcer nesse jogo entre Vasco e Fluminense. Tem um detalhe sobre essa liberação do estádio do Botafogo, que é um aluguel, né? O Vasco vai pagar o aluguel para jogar lá. O Textor não queria liberar o estádio para um rival, mas a CBF entrou no negócio e foi conversar com o Textor para liberar, por causa de questões de segurança, de logística, né? E dos gramados, que lá também em Volta Redonda o Fluminense jogou semana passada, final de semana, e o gramado tá horroroso. O Fluminense jogou contra quem? O Fluminense ganhou de 1 a 0, Fortaleza. Então, o gramado lá tá ruim também. Aí a CBF foi fazer esse apelo e o John Textor cedeu e vai alugar o estádio para o Vasco da Gama, tá? Bom, o jogo tá definido o local e agora tá definido o árbitro também. Quem vai apitar a partida entre Vasco e Fluminense é o Rafael Claus.
O Klaus vai ser o árbitro. A gente veio de 4 jogos sendo prejudicado, pênaltis não marcado, gol mal anulado, jogador que era para ser expulso e não foi. Vamos ver se essa sequência vai ser quebrada nesse jogo, né? E olha, como eu falei, eu não quero que o Vasco seja ajudado, não. Só de não atrapalhar já tá maravilhoso, porque para atrapalhar já tem um monte de pilantra dentro do próprio Vasco. Então, só de não atrapalhar já tá maravilhoso. Então, o Klaus, falar em juiz, saiu os árbitros aí que vão apitar a final da Copa do Brasil, e o Daronco, esse juiz horroroso, vai apitar o primeiro jogo da final. Boa sorte para o São Paulo, tá? Boa sorte para o São Paulo. Não tenho nada a ver com os problemas do São Paulo e do Flamengo. Ema, cada um com seus problemas, mas chamou a atenção porque esse cara, ele tá sendo criticado por todo mundo e ainda é aí agraciado com uma final para ele apitar. Então tá aí a situação do árbitro que vai apitar o jogo entre Vasco e Fluminense, né? Bom, o Vasco pediu a alteração de 2 jogos no Campeonato Brasileiro, tá? E a CBF acatou esse pedido do Vasco e vai alterar tanto a partida do Vasco contra o Coritiba quanto a partida do Vasco lá em Minas Gerais contra o América. E eu vou te explicar por quê. O Vasco joga no dia 16/9 contra o Fluminense, e aí 3 dias depois já jogava contra o Coritiba numa terça-feira, né? Sábado, domingo, segunda, na terça já jogaria contra o Coritiba. 4 dias depois já estaria em Minas para jogar contra o América Mineiro. Como nem o América, nem o Vasco, nem o Coritiba estão disputando outras competições, o Vasco viu que não tinha por que fazer esses 3 jogos num intervalo de tempo tão curto e pediu para a CBF para alterar. A CBF entendeu e acatou. O jogo contra o Coritiba, que seria na terça-feira às 19 horas, vai para quinta-feira às 20 horas. Então, anota aí se você ia para esse jogo aí ou se você vai para esse jogo. Do dia 19, terça, ele foi para o dia 21, quinta-feira. E o jogo que seria no sábado, dia 23, contra o América Mineiro, foi para segunda-feira, no dia 25, às 20 horas. Então tá alterado os 2 jogos no Campeonato Brasileiro do Vasco contra o Coritiba e o América Mineiro, tá? Para finalizar o vídeo, eu vou falar aqui um pouquinho sobre bastidores da eleição, a política do Vasco. Eu trouxe que tanto o Salgado quanto o Osório já falaram que não vão participar, não vão ser player nessa eleição. O Júlio Brandt já aparece como um candidato que ontem já se disse que vem como candidato, e é um candidato da situação, que vai ter o apoio do Salgado, do Osório, né, do Vitor Roma, da Mais Vasco, dos conselheiros que fizeram a pior gestão da história do Vasco da Gama. Então, o Júlio Brandt, aí hoje saiu uma informação, inclusive lá do Fábio Azevedo, que a Sempre Vasco quer que o Edmundo venha, provavelmente será o Edmundo o candidato da Sempre Vasco. Aí eu falo, o Edmundo, com todo respeito ao ídolo, aos títulos que ele ganhou pelo Vasco, ao tempo que vestiu a camisa, tem umas controvérsias de gente que fala, pô, mas tem também ele sacoalhando o saco para a torcida do Vasco, vestindo a camisa do rival, dizendo que, mandando o Vasco para puta que pariu, enfim, já é um perfil que para mim já não serviria para ser presidente do Vasco, né? Mas vai além dessa questão passional, acho que vai para a questão profissional, competência. O Edmundo não consegue gerir nem as suas redes sociais. Imagina gerir um clube do tamanho do Vasco da Gama. Então isso é só um nome para poder ganhar a eleição e depois a gente ter mais desastre. A gente precisa dentro do Vasco, independente de quem seja, de alguém que firme um compromisso com o torcedor ou com o sócio de dizer que eu vou entrar e eu vou passar um pente fino nesse contrato, trazer para a luz todo esse negócio que foi feito entre Vasco e 777, para que o torcedor saiba e para a gente cobrar o que foi prometido, e se tiver alguma coisa que lese o Vasco, a gente vai correr atrás do prejuízo. Então tá aí as movimentações políticas, eleição marcada para novembro, acho que dia 11 de novembro, né? E aí as últimas peças dos tabuleiros, elas já estão se mexendo. Bom, eu quero pedir uma força aqui para o torcedor vascaíno que gosta do meu trabalho. Eu estou me dedicando muito lá no Quai. Hoje eu botei 7 vídeos lá, todos eles com notícias que saem na hora. Corro para gravar e colocar lá, atualizando durante o dia inteiro sobre as notícias que estão saindo no Vasco. Então me dá essa força. Tá aqui ó, o link no primeiro comentário fixado, tá o link na descrição.
clica, vai lá e segue o Vascaíno Cerrado no Quai e vê as notícias que tá lá, curte, manda mensagem, que aí você vai me ajudar também, beleza? Grande abraço, uma noite abençoada, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.